Fala, arquiteto. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Design Systems. A gente já falou sobre Design Patterns e vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre Design System hoje. Especificamente a gente vai falar hoje como trabalhar com Data Ore em sistemas distribuídos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jonathan, eu sou consultor, pesquisador e arquiteto de soluções pela JSL. Já vou pedir que você curta, compartilhe, se inscreve no canal, ative as notificações para receber os vídeos. Tô criando bastante conteúdo legal pra gente estudar um pouco. E também quem quiser já ingressa no chat no Discord. Se quiser me mandar e-mail, me marcar no Twitter. E essa apresentação e o código vão ficar lá no meu GitHub. Bom, vamos lá então. A nossa agenda de hoje vai ser o seguinte: uma introdução, uma arquitetura de sistemas que é tradicional, um diagrama de classe sobre um caso de uso que a gente vai estudar, os prós do modelo que eu vou propor e os contras do modelo que eu vou propor. E também a gente vai pôr a mão na massa. Bom, vamos para a introdução então. O caso de uso que a gente vai estudar hoje seriam aplicação de códigos promocionais. Bom, o que quer dizer com isso aí? A gente vai ver no diagrama de classes o que a gente quer estudar. E além de a gente estudar sobre acoplamento, a gente vai estudar um pouco sobre design também. As duas coisas em conjunto, né? Bom, existem diversos casos de uso que data é uma coisa comum em sistemas, em salvar data, a data a hora que o pedido foi feito, somar data, calcular data para achar próximo dia útil e etc. E a gente vai apresentar um modelo tradicional, as implementações que você vê, mas quais as implicações que ela tem. Por exemplo, com o fuso horário, como é que você trata o fuso horário entre distintas aplicações, etc. E um caso específico, por exemplo, o horário de verão, que foi uma dor de cabeça pra gente que tem horário de verão, que, por exemplo, teve um cliente que ele teve um caso muito específico que nesse ano que o presidente acabou cancelando o horário de verão, os servidores não estavam preparados para essa virada, e acabou o sistema entendendo que estava no horário de verão, sendo que o sistema estava no horário de verão, e começou a implicar em um monte de regra de negócio que utilizava coisa temporal. Coisa que era para ser encerrada não estava sendo encerrada, coisa que era para estar sendo encerrada não foi, e vice-versa. Tudo que trabalhava com uma regra nesse sentido começou a causar anomalia. E como o design de datas não estava bem feito, isso propagou para todos os módulos de todos os sistemas. Que parece uma coisa boba, mas que depende de como você modela, isso pode causar um transtorno gigantesco. Bom, vamos lá. Vamos para uma arquitetura de sistemas tradicional, que a gente encontra, pelo menos em sistemas mais recentes e tal. Bom, aqui eu vou dar um zoom antes pra gente ver. Ficar um pouco melhor. O que eu quero dizer com esse diagrama aqui? Basicamente é o seguinte: eu tenho meus usuários lá, um firewall, né, básico, um load balancer, e a minha aplicação lá que faz determinada coisa. Por exemplo, nesse caso eu vou aplicar a minha aplicação, ela é um e-commerce que aplica promoção. Aí eu tenho lá várias instâncias. Aqui eu dei um exemplo de 4 instâncias rodando, certo? E tem mais um firewall lá, tal, fala com o banco de dados, etc. Até aí tudo ok. Bom, vamos com o problema da data em específico que a gente vai estudar, né? Eu tenho 4 nós. Primeira coisa é o seguinte: provavelmente, se você é um cara esperto, ou os clouds geralmente fazem, quando você lança essas instâncias de máquinas, isso eu estou falando, tanto faz se é uma instância de VPS, se é uma instância de container, tanto faz. Porque você teria máquinas, sei lá, se você tiver um Kubernetes, por exemplo, você teria vários nós aqui, né? Cada um tá com o seu relógio, etc. Qual que é o problema atual do design nesse modelo? Seguinte, primeiro, geralmente
essas máquinas, elas sincronizam com um servidor de hora, que fala por protocolo NTP, né? Se vocês conhecem, dá uma estudadinha sobre o protocolo NTP, que é Network Time Protocol. Ele é um protocolo que basicamente você tem um pool de servidores que se conversam e elevem a hora mais correta, digamos assim. E o que acontece? Cada servidor, ele tem que ficar sincronizando com esse cara de tempos em tempos. E a partir da sincronia, ele começa a usar o clock do CPU para começar a manter a última sincronia que ele fez, certo? Bom, não é raro de você ver servidores desincronizados, ou seja, a gente está falando em casa de segundos, viu? Não chega nem. Isso quando acontece, mas não é incomum de se ver. Por exemplo, vou dar esse exemplo aqui. O servidor lá que está a primeira aplicação, está lá meio-dia, hoje meio-dia e 13 segundos. O outro está meio-dia e 30 segundos, ou seja, eles estão disparidade 17 segundos aqui. Aí você tem mais um lá que está com 17, 29, ou seja, você não consegue falar conceitualmente que existe um horário único para o servidor. Você não consegue garantir isso aí. Porque você tem N coisas envolvidas. Você tem, por exemplo, esse servidor aqui pode ter saído fora do ar. Esses caras não conseguiram sincronizar. Um cara acabou pegando uma diferencinha. Ou seja, isso aqui, esse pool de servidores, como ele está distribuído, você não consegue garantir consistência mais. Isso é normal pelo teorema de particionamento, tolerância à falha e disponibilidade, né? E qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: não existe um jeito um pouco melhor de desenhar isso aqui ou mitigar esse tipo de situação quando o sistema está distribuído, as datas estão desincronizadas? Porque é o seguinte, por exemplo, você tem uma regra que não considera segundos, vai bem. Tá, se eu tenho uma regra que considera segundos por algum motivo, sei lá, por exemplo, eu fiz uma aplicação que era um painel que ele atualizava a cada 5 segundos. O que começou a acontecer? O cara vinha na primeira requisição, caía nesse servidor. Aí ele guardava lá a última vez. Aí quando fazia uma segunda requisição, caía em outro servidor. Em tese, aqui gerou uma hora, certo? E aqui estava um pouco adiantado. O que acontecia? Ele não honrava o tempo que ele deveria honrar. Aí começa o que? Dá muita anomalia nesse sentido. Bom, vocês entenderam a ideia, né? Essa aqui é uma arquitetura mais tradicional, que você vê como funciona a sincronia de hora, certo? Bom, vamos tirar o zoom aqui. Vamos para o diagrama de caso que a gente vai estudar. A ideia aqui é o seguinte. Lembra, a gente falou que a ideia aqui é estudar a aplicação de um código promocional. Sabe esses códigos que você entra na loja, põe um código lá e dá um desconto? Vamos estudar esse cara aqui. Bom, o que a gente vai ter? Primeira coisa, a gente vai ver o modelo. Eu vou mostrar um esqueleto de código. Isso aqui já é a versão, digamos assim, a versão proposta. E a versão que geralmente você vê escrita. Primeira coisa que a gente vai desenhar é o seguinte. Vamos pelos mais simples. Deixa eu dar até zoom aqui. Geralmente fica longe. Vamos começar por esse código promocional. Uma classezinha que tem um código, certo? Quando ela expira, a gente vai falar que é uma data local. E qual que é o desconto? 10%, 5%, 1%. Poderia ser mais específico, mas a gente só para ser didático aqui, né, certo? A gente vai usar um gerenciador de código de promoção, certo? E o que ele tem? Ele vai ter uma lista de códigos que ele pode gerar. E eu posso aplicar um código. Ou seja, eu tenho lá um cliente meu que está usando um determinado código que eu gerei. Vai ter uma lista lá de código, certo? E vai receber um relógio como referência. O relógio ele vai ser uma abstração. Ele vai ser uma abstração, o nosso relógio. Ele não vai ser um relógio desse sistema, ele vai ser uma abstração de relógio. Que vai ser uma interface. E a gente vai ter um carinha que é um relógio remoto. Certo?
A gente vai fazer um padrão de projeto aqui, o Facade, certo? Eu tenho uma trilha sobre design patterns também. Eu não cheguei a falar sobre Facade, mas a gente vai conversar sobre ele também. Nesse caso em específico, eu estou usando o que? Eu quero blindar meu sistema. Imagina isso aqui a nível de sistema, né? Eu quero blindar meu sistema de saber detalhes de como um relógio funciona, certo? Ele vai ter alguns métodos aqui sobre pegar a hora, pegar só o dia, pegar o dia e a hora, pegar o começo do dia, pegar o fim do dia. E nesse caso específico, a gente vai implementar um relógio remoto, digamos assim. Na verdade, a gente vai implementar um relógio que pega a hora do sistema, mas isso aqui é só pra gente entender sobre o conceito, né? A ideia dos meus vídeos é sempre sobre mais conceitual do que código em si. Bom, esse cara, o gerenciador, lança exceção, né? Que ele pode lançar uma exceção do tipo promo code manager exception, né? É uma exceção checada. E esse diagrama é isso. Quem não conhece diagrama OML, é bom dar uma estudada, tá? Ele quer... Basicamente eu uso bastante aqui no meu canal. E ele consegue, para quem trabalha já é tranquilo, de quem... Primeiro você vê design, sobre design de modelagem de software. Você consegue entender de antemão o que o analista, o que o engenheiro, o que o arquiteto está pensando que tem que acontecer. E nesse momento você já consegue a entender como é que as coisas vão falar uma com a outra, né? Como é que é o comportamento em telas, nesse caso aqui você está aplicando um padrão comportamental, né? E como é que essas coisas conversam entre si, e o que vai ter de métodos, tal, atributo, construtores, etc. Bom, qual que é os próximos modelos que a gente está propondo aqui? Eu garanti de origem única, que é o Single Source of Truth, que é o seguinte: eu só tenho um cara, ou um cara que é N caras internamente, que garante pra mim que ele é a verdade. Porque é o seguinte, em vez de eu confiar em 4, 5, 20, 1000 nós, eu confio num cara, que é uma abstração. Então, esse é um pró dele. Eu tenho flexibilidade de testar, a gente vai ver isso também na prática. Porque é o seguinte, imagina um caso, no meu caso a gente vai ter uma regra de negócio bem específica, que quando criar um código de promoção ele vai valer por 3 dias. E após isso ele expira, você não pode aplicar ele mais. Se eu faço do jeito que eu vou mostrar para vocês, o que acontece? Eu não tenho flexibilidade de como eu testar. Eu não consigo avançar meu horário. Porque se vence daqui 3 dias, aí eu vou escrever um teste que daqui 3 dias vai poder conseguir testar esse meu código? Não dá, entendeu? Então, ou seja, você já começa a ter problema de design de teste quando você começa a aplicar esses modelos mais tradicionais de instanciar datas dentro de métodos. E eu tenho flexibilidade com particularidade também. O que acontece? No caso nosso aqui, Benzen, ele é mais didático, ele é mais simples, mas você consegue ter particularidade sobre a data. Vamos supor, se vier da Índia, então você pega o meu relógio e faz, sei lá, adiciona 4 horas porque sim, entendeu? Porque é uma regra de negócio. Ou se vier de uma time zone que tá problemática, então eu quero, putz, esses caras estão com problema, não sei do que, então aplica mais 3 horas de bônus para aquela área. Ou seja, você começa a conseguir dar muito mais flexibilidade de regra de negócio em relação a isso. Você não fica preso a um relógio de um servidor. Você está preso a uma abstração, que ela pode ir até onde achar que é viável ir, entendeu? Os contras, um deles é que ele vira uma SPOF, né? Um Single Point of Failure. Porque é o seguinte, se a gente estiver falando, que é o que a gente está propondo, de uma execução remota, via REST, via RPC, via protocolo NTP, tanto faz a tua implementação, a gente está falando de execução remota. O próprio NTP é uma execução remota, ele sincroniza o relógio do sistema operacional, ele está usando rede para isso, né? Porque não tem mágica. Só que ele vira, no nosso caso, um ponto único de falha. Porque é o seguinte, a gente está falando que um cara vai ser dono desse horário. Ou seja, o modelo dele provavelmente tem que ser aqueles modelos de failover. Eu não vou poder ter um modelo distribuído de horas, senão eu vou começar a ter que
fazer um modelo de design de arquitetura que consiga distribuir a data e ela sempre retornar a mesma coisa. Aí você está falando de protocolo Paxos, você está falando de alguma coisa de eleição. Deixa eu voltar um pouco melhor para vocês entenderem o que eu estou falando. Então eu estou sendo muito abstrato. Imagina esse cara. Imagina que esse servidor NTP não é um servidor NTP. A gente vai escrever o nosso relógio aqui dentro. E esses caras vão falar com esse servidor para perguntar que horas que é, que dia que é. Esse cara, ele é único. Então, ou seja, o modelo melhorzinho para ele é eu ter um cara do lado que vai fazer failover com ele. Ou seja, esse cara saiu fora do ar, esse cara assume. Se eu querer que esse cara fosse distribuído, que ele tivesse mais de uma máquina para resolver a hora, vocês estão vendo que eu começo a ter de novo o mesmo problema? Eu tiro o problema daqui e movo ele para cá. Entenderam a ideia? Então é o seguinte, provavelmente esse modelo, ele é um modelo que, por isso que ele é um single point of failure. Se ele falhar, você vai ter um cara que vai ter que assumir o que ele está fazendo. Mas vai ser mais complexo se você tentar distribuir isso aqui, porque você vai ter problema de novo com como é que você elege quem é que estava na hora certa, entendeu? Se eu tivesse mais de um nó. Aí independente do protocolo que você vai usar, como é que você vai sincronizar, ou seja, você está criando mais um monte de abstração aqui. Pra você entender como é que vocês vão eleger quem é o servidor que está valendo na hora, por exemplo. Nem é a ideia. E também não tem necessidade. Mas é um contra. Você tem outro problema de execução remota, né? No caso esse, tanto faz se é REST, qual protocolo você vai usar aqui, que você achar melhor. Você tem um problema de delay de rede, certo? Se tua rede começar a demorar demais, você tem lá um cluster com 30 máquinas, todo mundo pedindo hora pro teu servidor. E você começa a ter delay nisso aí, teus servidores vão começar a também ter disparidade disso. É porque você sai da casa de segundos lá naquele modelo que eu dei, em alguns casos, e aqui você cai para casa de milissegundos, né? Ou seja, você está falando de uma ordem de grandeza aqui. E contra que ele não é muito tolerante a falha. Se ele falhar, por exemplo, você fica um pouco sem fallback. Apesar de ter como fazer isso aí a nível de design também de sistema, né? Por exemplo, você tem uma implementação que caso a tua implementação remota falhe, a tua implementação de sistema local entra no local. A gente podia decorar algo nessa linha de raciocínio. Bom, vamos pôr um pouco a mão na massa. Bom, eu vou abrir o Eclipse aqui. E a gente vai usar a Java como referência, né, nos nossos vídeos. E eu já tenho algumas classes prontas aqui. Vamos pelas mais simples, aí a gente vai pegando as mais chatinhas. Isso aqui pra gente adiantar um pouco, senão o vídeo ficaria muito longo. Bom, vamos lá. Aqui. Isso aqui. Bom, a gente vai ter uma classe que é deixa eu deixar até no diagrama pra gente ir olhando, ou seja, essa promo code. Ou seja, ela vai ter uma data de expiração, um código e qual que é o desconto, certo? Até aqui uma classe imutável, uma vez instanciada não modifica. Implementei aqui um hashcode equals só para poder simular ela buscando ela no banco e tal. Você tem aqui uma exceção, certo? Um segredo também, você tem de uma exceção checada. Eu quero lançar uma exceção porque é uma coisa que eu não consigo recuperar. A classe que gerencia em si, certo? Ela vai ter uma lista de promoções que ela vai gerando, né? E o seguinte, a nossa regra vai ser o seguinte: toda vez que eu peço para o sistema gerar um código de promoção, ele fala que o código vale por 3 dias. Essa é a regra de negócio quando a lista deu lá e a gente está implementando aqui, certo? Eu consigo aplicar um código de promoção que ele busca um código válido. Isso aqui é simulando um banco de dados aqui, né? Vamos supor que isso aqui na verdade é um banco e tal.
E quando eu criar, eu insiro lá no banco. E quando eu for buscar, eu busco lá do banco, certo? Isso aqui é mais perfeito didático, a gente não vai usar um banco de verdade. E eu posso aplicar um código promocional passando o código. Então, ou seja, eu procuro o código se ele existe. Se ele não existir lá, eu lanço uma exceção falando que ele não existe. E se ele existe, eu vou validar se ele não expirou. Ou seja, pega a data dele e verifica se é antes de hoje. Se é antes de hoje, não expirou, certo? Então seja o seguinte, aí você tem lá, se passou a data, você expirou o código lá. Ou seja, vale 3 dias. Então eu pego hoje, vale 3 dias e tá tudo bonitinho. Ou seja, também não tem nenhum segredo. Meia dúzia de linha aqui, você tá resolvido o seu problema, certo? Voltando um pouquinho, reforçando isso aqui, eu reforço todo o vídeo. Você tá vendo a facilidade que é implementar uma ideia quando você tem uma representatividade abstrata sobre o assunto? Que é, a gente vai fazer essa partezinha aqui, ó. Eu tô te mostrando esse trecho aqui, certo? A gente não trabalha com um relógio, uma abstração de relógio. Esse cara, ó, ele não trabalha com uma abstração de relógio. O que ele tá fazendo? Ele tá instanciando internamente as coisas, ó. E é aqui que mora o perigo, ó, quando você trabalhar na aplicação distribuída. Fazer esse tipo de coisa, instanciar data dentro de método. Que aqui eu estou perguntando pro SO qual que é a data de hoje, certo? Bom, aí eu criei aqui um entry point só pra gente brincar com a classe. E a gente já vai começar o problema sobre teste nesse sentido. Então é o seguinte, instancio lá um gerenciador, certo? Mando criar um código de promoção lá, vai ser JCL1 e vai dar 10% de desconto. E tento aplicar esse código que eu acabei de criar, certo? Criei um código com essa ID e vou tentar aplicar ele. Se ele aplicar, eu tenho um código válido e aplico o desconto. Se não, printa lá o erro e desiste. Que eu vou tratar, vou ver, falar não é válido, não vou aplicar e continuo a execução do programa, certo? Vamos rodar isso aqui? Ou seja, tá certo. Porque gerei um código agora, nesse instante, usando lá o relógio interno do meu computador. Ele vai mandar para 3 dias e eu tenho lá um código. Eu posso até printar aqui vou aqui printar o dia que ele expira, pra gente ter uma noção. Certo? Vou rodar de novo. Ou seja, expira no dia 3/7, certo? Até se a gente quiser, vou fazer o seguinte. Deixa eu formatar aqui para ficar um pouco mais legível pra gente. Vou ficar um padrão americano. Vamos lá. Então, ou seja, expira em 3/7, certo? Aqui, problema nenhum. Bah, vamos lá testar isso aqui, né? Eu sou um cara esperto, vou lá testar. Bom, aqui segredo nenhum, usando aqui o JUnit 5. E vamos lá então. Então eu vou instanciar a classe, certo? Fazer vários testes. Vamos começar primeiro se é um código válido. Ou seja, mando criar um código, certo? E comparo se a data de expiração dele é hoje mais 3 dias. Nenhuma na mágica, certo? Vamos lá. Passou. Beleza. Aqui já surge um problema. Eu deixei um pseudocódigo aqui já, mas como é que eu vou testar um código inválido no meu código? Porque se eu crio e ele dá 3 dias a partir de hoje, como é que eu vou testar se esse código é inválido se eu não consigo mexer naquela data? Ou seja, esse código deveria passar e ele falha. Porque é o seguinte, eu espero lançar uma exceção. Vocês estão vendo o problema? Ou seja, eu ter jogado para dentro do método essas coisas, eu estou tendo esse problema. Inclusive isso aqui poderia ser algo do tipo
Vamos supor. Local. Poderia ser um negócio assim, um pouquinho melhor. Vou ficar repetindo. Local date. Local date. Certo? Um pouquinho melhor. Então, ou seja, no teste eu já estou pegando um problema de design, certo? Bom, vamos tentar melhorar isso aí, certo? Vamos lá olhar lá o que eu tinha proposto. Então, vamos lá, vamos criar uma abstração de relógio. Ele vai ter essas coisinhas. A gente vai modificar esse código. Vamos lá então. Criar a interface lá clock, certo? A gente vai falar sobre dois problemas específicos, né? Um sobre ser distribuído e o outro sobre esse design de instanciar datas dentro de métodos, datas de relógio de sistema. Então vamos criar aqui uma interface, né? Vou chamar relógio e ela vai ter uma hora. Deixa eu usar a API do Java de data hora aqui. Vai ter poder pegar uma data. Certo? A gente vai pegar uma data hora. Local date time. Começo do dia. Opa. Date time. Começo do dia. Start of day. E fim do dia. Certo? E vamos mudar o manager para parar de falar com um relógio de sistema e começar a falar com uma abstração de relógio, certo? Então, ou seja, eu vou receber aqui uma interface clock, certo? Vou guardar ela e em vez de eu retornar aqui um local date interno de relógio, eu vou retornar um date da minha interface. Ou seja, essa classe ela fala com uma abstração de relógio que pode fazer a loucura que eu quiser agora, certo? Basta dar uma implementação. Bom, vai quebrar aqui também, né? Vamos instanciar um clock. Deixar nulo por enquanto. Só pra gente compilar, certo? E nos meus testes também. Bom, de cara, que vantagem que eu tenho aqui? Eu já consigo mocar esse cara. Certo? Ou seja, eu já consigo no meu teste manipular o relógio aí que eu quiser. Nesse caso, vamos continuar. Bom, voltou a compilar. Eu preciso de uma implementação para esse clock, certo? A gente vai chamar ele de remote clock, desculpa. Mas aqui eu posso ter quantas implementações eu quiser, certo? Vamos supor, eu posso aplicar um padrão strategy aqui. Eu não falei sobre strategy nos vídeos sobre design pattern, mas a gente vai abordar também o design pattern. Ou seja, eu estou fazendo façade aqui para esconder detalhes de como funciona o relógio e eu ainda poderia aplicar aqui uma estratégia de relógio. Que tipo de relógio eu queria aplicar? Ou seja, então vamos criar aqui. Vamos criar primeiro um mais fácil, um local clock. Apesar de não estar lá no meu diagrama, para vocês entenderem a ideia. Implements clock, certo?
Aí eu vou implementar todos os métodos que eu preciso. Então, ou seja, local date. Falando o seguinte, a minha implementação usa um relógio da máquina. Não tem muito segredo, certo? Aí eu posso chamar date, posso chamar o local date aqui. Posso chamar local time, certo? Posso usar aqui o começo do dia. O começo do dia a gente tá falando do primeiro horário do dia, né? Põe aqui ponto local date, start time. Se bem que tem um método mais fácil. Start of day. E o fim do dia, a gente pode pôr time local time.max, por exemplo. Ou seja, quero pegar a hora, a data, a hora, começo do dia, fim do dia. Ou seja, isso aqui vai dar hora 00, isso aqui vai dar hora 11, 50, 23, 59, 59, 99999, todos os milissegundos 9, certo? Isso aqui é o horário corrente, uma data corrente e uma data, certo? Até aí, beleza. Vamos criar o nosso relógio remoto. Eu não vou implementar aqui uma chamada, gente. É só para efeito de estudo, né? Vamos fazer o seguinte, facilitar. Vamos estender o relógio local. Não é a ideia, tá? Isso aqui é só um exemplo. De verdade, você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui, você vai chamar sua aplicação via REST, sei lá, Remote Protocol, APC, MTP, tanto faz o que você vai chamar aqui. Ou seja, o código que você vai escrever aqui, ele é uma chamada remota, certo? Vai fazer isso para todos, vai fazer isso para data hora, tal, mas basicamente você vai fazer só para data hora, porque o resto já é deriva dela, né? Que já está derivando dela. Basicamente você vai fazer um cara, você vai fazer uma chamada remota e o resto tá tranquilo. A gente vai estender aqui só para facilitar, mas vamos supor que existem duas implementações. Aí eu passo por, vamos supor, na hora de eu subir a aplicação, eu passo por variável de ambiente, passo por algum modelo disso aí, né? Vamos criar só uma classezinha aqui para facilitar, classe estática, clock instance, só para criar esse cara com a gente. Vai ser um clock local clock, por exemplo. Vou fazer isso para remoto também. Esse cara aqui instanciou. Vou uma classe estática isso aqui por enquanto. Classe estática esse. Isso aqui já é suficiente. Bom, vamos fazer as coisas funcionar de novo. Então vem aqui instance ponto local, certo? Bom, isso aqui tem que voltar a funcionar. Estou passando aqui um relógio que é da minha máquina. Isso aqui eu poderia receber aqui por argumento. É que no caso aqui eu tô, se for uma aplicação web, eu poderia para lá system.properties, para lá system.env, por aí aqui, sei lá. Você vai passar por qual que é o teu relógio. Isso para você fazer o if aqui, né? Você vai falar como que a tua instância vai usar, qual que é a estratégia que ela vai usar, né? Nesse caso que a gente fala, roda local, roda o relógio local mesmo. Vamos rodar o código. Ou seja, continua funcionando do jeito que estava. Bom, qual que é a diferença agora? É o seguinte, isso aqui poderia ser, lembra do relógio remoto? É que o nosso relógio remoto está simulando um relógio local, né? Mas também funciona, uma beleza. A diferença é que isso aqui teria ido para um servidor via rede, pegado a hora, data hora, e
Eu tenho certeza que se todos os servidores fizessem no mesmo instante, não teria a disparidade entre as horas entre os servidores. É irrelevante. O servidor pode estar tudo errado o horário. Tanto faz o servidor, a instância em específico está rodando. É esse caso que a gente está falando, né? Da arquitetura. Esse cara aqui pode estar com o relógio com o dia e hora errado. Tanto faz. Não me importa mais o que tem de hora nesse cara. Já que eu estou chamando um cara único, que é o dono da verdade, é o único cara que não pode estar errado. Isso aqui pode estar tudo disparidade, pode estar outro dia, pode estar outro horário. Tanto faz a diferença entre um e outro para mim. Porque agora eu estou pedindo para um cara remoto. Eu não estou pedindo localmente a hora. Que é com certeza muito mais rápido. Você falando de processo interno, de SO, é infinitamente mais rápido. Você não tem delay de rede, você não tem um monte de problema que você tem. Mas agora eu estou chamando ele remotamente, ou seja, eu estou falando de alguns delays de segundo, mas que o meu cluster, digamos assim, ele só tem um cara que sabe ver a hora, que é esse cara aqui. Aí ele pode implementar uma chamada dele de horário, ele pode ter mais redundância, aí a implementação desse cara aí depende muito do negócio. Bom, vamos voltar aqui, tá? Qual que é a outra vantagem disso aqui? Vamos testar agora, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, bom, eu moquei esse cara, certo? Vamos começar para esse cara que é válido. Seguinte, quando esse cara, se vocês não conhecem muito sobre como mock, aconselho também vocês dar uma estudadinha. Isso aqui é extremamente poderoso, porque é o seguinte, eu não quero testar o meu relógio. Meu relógio vai ter a classe dele aqui, clock, local clock, remote clock e tal, que vai fazer os testes dele. Aqui, como ele é dependência da minha classe, eu vou mocar ela. Então, ou seja, eu assumo que ela está sendo testada em outro lugar e eu só uso ela aqui. Não quero testá-la de novo. Então eu falo, quando o clock for date, então você me retorna local date.mal. Vamos supor. Seguinte, tô falando assim, quando ele pedir uma data para minha interface, a minha abstração, ele fala, ó, traz agora. Ou seja, minha regra de negócio vai rodar, vou aplicar 3 dias e comparo. A data hoje mais 3 dias é igual a gerou. Eu até poderia colocar isso aqui numa variável para ficar mais aqui melhor do que isso aqui. Ou seja, estou validando minha regra aqui, certo? Vamos ver se passa. Bom, passou, sem problema nenhum, certo? Agora esse cara que eu nem estava conseguindo testar, a dificuldade estava isso aqui. Esse cara a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vamos pegar essa data aqui também de agora. Vou escrever aqui primeiro e já explico. Certo? O que eu estou fazendo aqui para me testar se ele é inválido? Eu estou mocando o seguinte: quando ele pedir a primeira vez uma data, você dá a data de hoje. Então, ou seja, ele vai pegar a data de hoje e somar 3 dias. Então, meu ticket vai expirar daqui 3 dias, certo? A hora que você pedir a segunda vez sobre a minha data, joga isso no futuro. Fala que a data é 4 dias para frente. Ou seja, meu ticket vale, meu código promocional vale 3 e o meu relógio vai estar 4 dias. Ou seja, esse ticket vai estar expirado. Não vai valer mais, certo? Basicamente, o que esse The Return faz? Eu posso passar vários. Falar, ó, a primeira vez que chamar, traz esse primeiro. A segunda vez que chamar, traz esse segundo. Você pode passar uma lista de argumentos quando quiser. É o seguinte, eu chamo uma vez esse método aqui, certo? Lembra? A gente chama ele aqui. Eu chamo ele aqui uma vez. Na verdade, eu chamo esse cara aqui. E na segunda eu vou mandar aplicar. Então ele vai chamar de novo. Então ele vai passar esse segundo argumento que é mais 4 dias. Ou seja, se eu rodar, esse teste deveria passar. E passou. Tá vendo? Ele lançou a exceção e tal. Esse aqui é o jeito novo que o JUnit 5 tá fazendo pra... Bem melhor, né? Antigamente você colocava aqui um expected, ou você declarava uma rule aqui, uma regra de exception. Ficou bem melhor esse modelo aqui. Ou seja, o seguinte, testando aqui, ó.
tem que lançar essa exception e a mensagem é esse carinha, ó, você tem um código vencido. Beleza? É basicamente isso hoje que a gente está falando. Vocês viram a quantidade de vantagem que tem esse modelo? Além de eu não prender as minhas classes, isso agora eu tô falando, agora você expande isso o sistema inteiro, viu, gente? Tudo que você usar data, você põe essa interface para dentro. Sei lá, você vai, eu preciso salvar no banco de dados e vou usar relógio. Usa uma interface de relógio. Preciso calcular uma regra que vai valer por 30 segundos baseado no meu relógio. E uma classe relógio. Porque essa classe relógio pode ser comunicar com o relógio atômico na Suíça. Essa classe pode comunicar com o servidor, ou pode aplicar, pode comunicar com, por exemplo, um protocolo de consenso de horário. Aí tanto faz a tua implementação, entendeu? Aqui a gente deu um exemplo de um relógio local. E esse relógio remoto, por exemplo, que vai chamar lá, mas isso aqui poderia estar chamando um relógio quântico, um relógio atômico, um serviço do teu parceiro que tem lá um algoritmo maluco que garante particionamento e garante disponibilidade para uma hora. Ou seja, você começa a garantir um monte o teu código fica muito mais desacoplado, entendeu? Ele é muito mais coeso. A gente quer fugir do acoplamento e ter mais coesão. Ou seja, eu dependo de uma abstração de relógio. Depende de um relógio em si mais, né? E é isso que eu tinha que passar. Se gostou e ficou até o final, curte, compartilha, avisa os amiguinhos, e a gente vai gravar mais vídeos sobre System Design, sobre Design Pattern e um pouquinho de teoria mais pra frente, tá bom? Valeu, galera.